A paz do Senhor, povo de Deus. A palavra de hoje está em Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, verso de número 3, que diz assim: E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. E o Senhor chamou a Samuel e disse: Eis-me aqui. Então aqui nós vimos a chamada de Deus sobre a vida do jovem Samuel. Samuel, todos nós sabemos que é o filho da promessa de Ana, aonde Ana, Deus tinha fechado a madre, mas ela clamou ao Senhor, ela fez um voto ao Senhor, e o Senhor atendeu a sua petição. Então ela fez uma promessa que se o Senhor desse o filho varão, ia entregar ele na casa do Senhor, para que servisse o Senhor todos os dias da sua vida. E essa promessa se cumpriu. Assim que o menino nasceu, depois que o menino desmamou, ela trouxe para a casa do Senhor. Vejam só. Então naquele tempo, ela entrega o menino. Depois que desmamou, ela entregou o menino na casa do Senhor, ao sacerdote Eli. Só que nesse tempo Israel estava passando por uns problemas muito sérios da parte dos sacerdotes. Por quê? Os sacerdotes eram aquelas pessoas que eram oficializadas para cuidar da casa do Senhor. Porém, os filhos do sacerdote Eli, eles estavam levando uma vida de todo jeito, uma vida pervertida. E a Bíblia diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Filho de Belial quer dizer sem valor, sem prestígio. Então nós vimos que naquele tempo Israel passava por uma grande dificuldade, por um grande problema espiritual, né? Aonde a casa do Senhor praticamente ela se encontrava abandonada por esse sacerdote, porque eles tinham a obrigação de cuidar do que era do Senhor. Só que eles se deram ao ouvido e se voltaram para o pecado, para as obras de engano, e eles estavam fazendo tudo o que era contra a vontade de Deus. Então, quando chega esse tempo, que Deus vê que a casa está abandonada, Deus o levanta Samuel. Deus o chama Samuel para cuidar da sua casa. A Bíblia diz que os filhos do sacerdote Eli, eles, quando alguém ia em Siló oferecer um sacrifício para o Senhor, eles primeiro queriam aquela parte que era oferecida para Deus. Eles mandavam um servo deles a pegar primeiro para eles. Então nós vimos aqui já um perigo, que eles estavam entrando em declínio por conta do que era de Deus, eles requerer para eles. E eu quero que você entenda que existe um perigo muito grande quando nós devemos fazer para Deus e nós não fizemos para Deus e fizemos para outros ou para nós. Eu quero dizer para você que nós nunca devemos pegar o que é de Deus para nós. O que é de Deus é de Deus. O próprio Jesus falou isso. O que é de César, mas o que é de Deus é de Deus.
Então, quando alguém ia fazer as oferendas na casa do Senhor, eles enfiavam o galfo lá dentro da carne, pegavam a gordura, aquela gordura que era oferecida para o Senhor, e pegava para eles. E ali nós vimos que aqui no verso 14 do capítulo 2, na parte B, a Bíblia diz que assim também fazia todos que iam também a Siló, porque aquele sacerdote, muitas pessoas pegavam aquele sacerdote como exemplo. Então, tal sacerdote, tal povo. Então nós vimos também que existe um perigo muito grande quando existe um desvio da palavra de Deus, quando as pessoas pregam a filosofia e adotam uma filosofia de alguém e traz para o meio do povo de Deus, e adota aquele costume e aquela filosofia e faz uma doutrina daquela filosofia de alguém. E nós entendemos que a nossa filosofia e o nosso caminho tem que ser a Bíblia. Nós temos que ser direcionados pela Bíblia. Então, só para vocês entenderem que Israel estava passando por um problema muito sério e a casa do Senhor estava sofrendo com isso. Mas aí o Senhor vai e levanta Samuel. E a Bíblia diz que Samuel, no verso 18 do capítulo 2, Samuel já ministrava perante o Senhor e já se vestia até de sacerdote. E aqui nós vimos que os filhos de Eli, eles queriam fazer do jeito deles. E às vezes nós pensamos que nós somos insubstituíveis, e nós não somos. E quando nós não fazemos da forma de Deus, quando nós não fazemos a obra de Deus e fazemos relaxadamente, Deus levanta alguém para fazer no nosso lugar. Foi o que aconteceu com o jovem Samuel. Quem era apropriado para fazer não estava fazendo, então Deus levanta um jovem. Deus prepara, Deus capacita outra pessoa e põe no lugar para fazer. E aqui no verso 3, onde nós lemos, a Bíblia diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante ao sacerdote, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Nós vimos aqui que antes que a lâmpada da casa do Senhor se apagasse, antes que acabasse tudo, Deus levanta Samuel para cuidar. Deus levanta um homem de grande valia. E a Bíblia diz que veio a profecia contra a casa de Eli. E Deus falando que o destruía. Por quê? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. E nós vimos que Eli, por não corrigir os seus filhos, a Bíblia diz também que vinha a maldição sobre a casa de Eli, porque eles faziam tudo que era mal aos olhos do Senhor. E eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui agora, que faça conforme a palavra de Deus, que faça conforme a vontade de Deus. Quando Paulo envia Timóteo, ele diz: pregue a palavra, porque fazendo assim é salvo você e os que te ouvem. Aqui nós vimos que quando esses filhos de Belial não conheciam o Senhor, que fazia todo tipo de prostituição na casa do Senhor, se contaminaram com as mulheres perante a porta da tenda da congregação. A Bíblia diz que os que iam também
fazia a mesma coisa. Mas nós foi chamado, nós estamos chamados para fazer a diferença. Nós somos igreja. Então igreja é para fazer a diferença. E quando Deus chama Samuel, Samuel ele faz a diferença. Quando o Senhor chama Samuel, ele diz: eis-me aqui. E a Bíblia diz que Samuel fez tudo conforme o Senhor, todos os dias da sua vida. Que nós viemos se preocupar em agradar a Deus, que nós viemos fazer conforme as Escrituras. E que as coisas velhas da nossa vida tem que se passar. E tudo novo, quando nós viemos para Jesus, tudo novo se fez. E que nós pegamos aqui esta palavra e levamos para o nosso dia a dia, para a nossa casa, e que nós temos exemplo. A Bíblia diz lá em 1 Reis, capítulo de número 17, verso 24, quando o profeta Elias ressuscita o filho da viúva, ela diz assim: nisto eu conheço que verdadeiramente tu és um homem de Deus. E eu vejo que a palavra de Deus sobre a tua boca é a palavra da verdade. E que nós, quando pronunciarmos a palavra, quando nós pregarmos a palavra, que alguém possa dizer também: verdadeiramente é um homem de Deus. Verdadeiramente, esta palavra que sai da tua boca é a palavra de Deus. Verdadeiramente é um homem de testemunho. Verdadeiramente é um homem de exemplo. É um exemplo de homens que deve ser seguido. Então, que nós viemos se preocupar em seguir as Escrituras. Não filosofia vãs, não teologia, vamos dizer, que contesta a Bíblia, que nega a autenticidade da Bíblia, mas que nós viemos pregar a palavra de Deus e cuidar das coisas de Deus. Amém?